Olá, mulheres que estão sendo geradas no secreto. Vamos para mais um vídeo hoje. Eu espero que o Senhor fale com você assim como ele tem falado comigo. Vamos lá? Bom, hoje eu queria compartilhar com vocês em Êxodo 13, a partir do versículo 20. Tá? Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, junto ao deserto. Durante o dia do Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O tema de hoje é o que Deus tem me ensinado nesses últimos tempos é que mais importante do que o propósito é a jornada. Então eu queria compartilhar isso com você. Fica nesse vídeo, que o senhor vai falar muito aqui. E se você já estiver gostando desse canal, dá uma força, dá um like, se inscreve e comente alguma coisa que tenha falado com você. E assim o YouTube ele vai entender que o conteúdo é relevante, então ele vai entregar para mais pessoas. Posso contar com você? Bom, a gente tem visto muito, pelo menos eu tenho visto bastante hoje em dia, que tem se falado muito sobre propósito. A gente abre no Instagram, YouTube, qualquer rede social, as pessoas têm focado bastante sobre o propósito. O propósito diz, ou o propósito da minha vida. Qual que é o propósito da sua vida, que é cristã? É adorar, é glorificar a Deus, é conhecê-lo. Então, na Bíblia, já tem revelado alguns propósitos que ele tem para nós. É anunciar o reino de Deus, é compartilhar a palavra, assim como eu estou fazendo agora. Só que existem propósitos específicos que ele dá para cada um de nós, né? Mas o propósito maior é a glória dele. São os propósitos que ele tem para nós. Não necessariamente os propósitos relacionados a mim. Hoje em dia, a gente tem vivido uma cultura onde o eu está à frente. Meu propósito de vida, meu chamado. Ok, nós temos que, sim, e somos participantes dos propósitos divinos. Mas precisamos também lembrar que o propósito é dele, é do Senhor. A gente é só um instrumento, né? O que acontece aqui nessa passagem? Houve esse mover, né, do povo saindo do Egito, e durante todo o percurso eles passaram por diversas situações, tanto difíceis quanto milagrosas. Essa daqui que eu li, a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia, é um milagre. A gente não vê esse tipo de coisa hoje em dia, não é mesmo? E, além disso, eles passaram por dificuldades. Então, entre a promessa, que é da onde eles saíram até a Terra Prometida, que era o propósito, qual que é o propósito? É a finalidade. O propósito é uma finalidade. Qual que é o meu propósito aqui hoje? O meu propósito é compartilhar a palavra do Senhor e a finalidade é glorificar o nome dele e que vidas sejam alcançadas. Porque eu entendi que eu tenho a compartilhar. Eu entendi que eu não tenho que ouvir a voz do inimigo quando ele ficava na minha mente falando: você não tem nada a oferecer, você não tem muito a compartilhar. Eu falei: não, eu tenho. Então eu vou usar tudo que eu tenho, rede social, o que eu puder, para compartilhar a palavra do Senhor. Porque ele tentou me convencer ao contrário, de que eu não tinha nada para fluir, para compartilhar nessa jornada. Mas o Senhor, ele me relembrou que não, você tem sim. Mesmo diante de dificuldades, mesmo diante de situações adversas, você tem. Então, tanto como ele falou comigo, eu falo para você também. Você tem algo dentro de você para fluir. E nessa jornada que a gente está vivendo, até chegar ao propósito que ele tem para nós, e qual que é o propósito maior de nós cristãos? É estarmos com o Senhor, com ele, naquele grande dia, na eternidade. Mas enquanto isso, a gente tem aqui nossa vida. E é sobre isso que eu vim conversar com vocês. Para que nós não foquemos apenas no propósito, tanto do que Deus tem para nós, mas o principal é focarmos na jornada. É na jornada que os milagres acontecem. Esse evento aqui do povo é um milagre enorme. Você ter uma coluna te esquentando durante a noite, te afastando dos animais perigosos, que era isso que tinha finalidade, e como o sol de dia era muito forte, tinha nuvem. Então, eles presenciaram o maior milagre durante a jornada deles no deserto, mais do que quando eles chegaram no propósito, que é a Terra Prometida. Então, com esse vídeo, o que eu quero compartilhar com você? O que o Senhor tem falado comigo?
aprecie a jornada. Na jornada tem dificuldades? Tem. Tem muitas, porque eles também passaram. Na jornada tem lutas, tem lágrimas, né? Mas a gente tem consolo, a gente tem descanso, a gente tem a graça do Senhor. E os milagres que a gente vai presenciar é na jornada. Então, Deus tem me ensinado isso, que quando a gente aprecia a jornada, e nesse período, as dificuldades vão nos fazer forjar, nos fazer crescer, aumentar a nossa fé. Por quê? Para que a gente chegue íntegro no processo, que é a finalidade. Então, é necessário a gente apreciar, sim, a jornada e aprender. E apreciar cada momento que o Senhor está dizendo, que o Senhor está falando, que o Senhor está mostrando, né? Então, assim, não foquemos somente no propósito, que o propósito, ele vai existir para todo mundo que é cristão, para todo aquele que crê no Senhor. Mas hoje, Jesus te convida a apreciar a jornada. Quando os discípulos, eles estavam lá no mar, e Jesus chamou para ir lá do outro lado, quando veio aquela tempestade, Pedro andou sobre as águas, qual que era a finalidade? O propósito? Eles encontrarem com Jesus lá do outro lado da margem, né? Mas nesse percurso, nessa jornada, houve a tempestade, que foi quando Jesus apareceu andando sobre as águas, e Pedro foi lá, né? E falou assim, é tu mesmo que está andando aí, me mostra, eu vou até... Aí Pedro andou sobre as águas, mas veio a tempestade, ele se apavorou porque ele tirou os olhos em Jesus, né? E ele se afundou. Então, vai ter tempestade na jornada? Vai, mas Jesus estava lá. Então é isso que eu queria dizer para você hoje. Se você confia em Deus, se você confia que Ele está com você no processo, ainda que você se afunde por um tempo, Ele estará sempre lá, disposto a erguer as mãos, para te puxar, para te levantar. Então, são essas coisas que Deus permite na nossa vida, que tudo isso serve para o nosso crescimento, né? Então é exatamente aqui que o milagre aconteceu. Quando ele afundou, ele viu, né? O milagre já aconteceu quando ele andou sobre as águas. Mas o milagre aconteceu quando ele pôde confiar que Jesus estava ali com ele. Que Jesus era o único que iria retirar ele daquele lugar. Então, é isso que eu queria deixar hoje para vocês. Vocês não foram chamados, eu não fui chamada, nós não fomos chamados para morar, para ficar, para fazer moradia, para se estabelecer, nem para estagnar, nem para desistir na jornada. Nós fomos chamados para crescer e presenciar milagres. Quando Deus está nessa jornada conosco, e nós vamos, né? Então, era isso que eu queria deixar para vocês, que vocês apreciem a jornada, mas também se fortaleça e permita que o Espírito Santo forje em vocês um caráter, porque é isso que serve. Para que quando a gente chegar no propósito que Deus tem para nós, a gente vai estar com o nosso caráter aprovado, a gente vai estar com fé madura, fortalecida, e aí a gente cumpra tudo que Ele determinou para nós. Bom, espero que esse vídeo tenha falado com você, como ele falou comigo. Novamente, peço, se você gostou, ficou até aqui, se inscreve nesse canal, dá um like, ative as notificações, porque quando vier mais vídeos, a YouTube ele envia para você que chegou mais vídeo. Então, é isso. Deus abençoe. Muito obrigada por ter ficado até aqui. Um beijo e até mais.